Nos últimos tempos, a gente tem vivido uma epidemia de TDAH. Parece que todo mundo tem TDAH. A gente chega em qualquer grupinho de pessoas e sempre tem alguém que fala: eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade de foco, eu não consigo me concentrar. E parece que hoje ter TDAH virou o normal. Eu não me esqueço de uma vez que eu estava dando aula em um dos meus cursos de foco e produtividade e eu perguntei: quantos de vocês acham que tem TDAH? E por incrível que pareça, quase todo mundo levantou a mão. Mas eu tenho que te falar uma coisa: muita gente pensa que tem o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas na verdade eles não têm esse transtorno. Porque o novo normal não é o TDAH, mas o novo normal é sim o estilo de vida totalmente disfuncional que a maioria das pessoas vivem hoje. E é justamente disso que nós vamos falar nesse vídeo. O porquê que teve essa explosão do TDAH nos últimos tempos. E um spoiler, não é TDAH. A primeira coisa que você precisa entender é que o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele aparece muito cedo na vida do indivíduo. É por isso que existem dois principais pré-requisitos que dizem se você tem TDAH ou não. Lembrando, esse vídeo não é para você se autodiagnosticar se você tem ou não TDAH. Para isso, eu indico que você procure um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, que vai te ajudar especificamente no seu caso. Enfim, um dos principais pré-requisitos para saber se você tem ou não TDAH é que o transtorno do TDAH é um transtorno que começa cedo. Normalmente a criança, ela tem que ter os sintomas devem começar ali antes dos 12 anos. Então, se você é adulto e diz aí que os teus sintomas de TDAH surgiram depois dos seus 16, 18, 20, 25 anos, eu tenho que te falar que você não tem TDAH. Você tem outra coisa que eu vou te falar já já. Mas enfim, o TDAH ele surge na infância. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele surge muito cedo. Se você não desenvolver os sintomas antes dos 12 anos, talvez, e o que eu quero te falar aqui realmente é um grande talvez, porque você precisa ir num profissional adequado para isso, e esse vídeo não é um diagnóstico, mas se talvez você tenha adquirido os sintomas depois dos 12 anos, talvez você não tenha TDAH. Um segundo grande e principal pré-requisito é que o transtorno ele é generalizado e não seletivo. Como assim? Para você ter TDAH, você precisa ter sintomas em todas as áreas da sua vida, não só, por exemplo, na aula de matemática. Se você manifesta os sintomas de falta de foco, falta de concentração, dificuldade de se focar, você fica agitado apenas na aula de matemática, você não tem TDAH, você apenas tem uma desmotivação em relação à matemática e talvez não gosta da matéria. Porque o TDAH, ele manifesta os sintomas em todas as áreas da sua vida. Mas o ponto central desse vídeo que eu quero te falar é que a maioria das pessoas, elas jogam na conta do TDAH uma falta de foco, uma falta de concentração, que muitas vezes não é o TDAH. Eu quero te dar um exemplo. Muitas pessoas aí são desorganizadas, muitas pessoas não usam agenda, não se planejam de maneira eficiente. Essas pessoas acabam perdendo foco no trabalho porque acabam lembrando de coisas que ela tem que fazer e não conseguem focar nos estudos, não conseguem focar na faculdade. Essas pessoas aí ficam a todo momento agitadas e ansiosas porque muitas vezes esquecem de um compromisso, porque não tem agenda, porque são desorganizadas. E aí, como que tu quer lembrar das coisas? Como que tu quer focar no teu trabalho? Como que tu quer focar na tua faculdade se tu não tem agenda? Se tu não se organiza? Se tu não se planeja? Porque é muito mais fácil jogar na conta do teu TDAH a sua falta de planejamento, a sua falta de organização, a sua falta de gestão do seu tempo, do que de fato mudar a sua rotina, mudar o seu estilo de vida e se transformar numa pessoa mais organizada. Outro exemplo é o sono. Você aí que não cuida muito bem do seu sono, vai dormir às 2 da manhã, acorda às 6, no final de semana vai para a bebedeira, vai para a balada, prejudica o teu sono, praticamente nem dorme, fica se privando de sono, e aí quando chegar segunda-feira você está sem foco,
tá sem motivação, tá agitado, tá ansioso. Mas é claro, bicho, tu não tá dormindo. O sono é o principal fator que afeta o seu foco. Só que é muito mais fácil você jogar na conta do TDAH, terceirizar a culpa da sua falta de foco no TDAH, uma culpa que é sua, que é culpa dos seus hábitos. É muito mais fácil você jogar na conta do TDAH, pô, do que mudar o seu estilo de vida, do que parar de bebedeira no final de semana, do que parar de ficar se privando de sono no final de semana. Então, muitas vezes você está terceirizando a culpa que é sua nesse transtorno. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil terceirizar a culpa que é sua, é muito mais fácil colocar a culpa no TDAH dos problemas que são seus, que são frutos dos seus hábitos, dos seus comportamentos, do que de fato mudar o seu estilo de vida, do que de fato começar a se preocupar com o teu sono, do que de fato começar a se preocupar com a tua alimentação, porque a alimentação, os estudos mostram que afetam, sim, o seu foco e a sua motivação. Do que parar de ser sedentário, do que começar a se exercitar regularmente. É muito mais fácil, cara, é muito mais cômodo, é muito mais confortável, é muito mais gostosinho ficar jogando na conta do TDAH do que de fato ir direto nos culpados, que são os seus maus hábitos. Então entenda de uma vez por todas, talvez você não tenha TDAH, é a sua rotina que é desajustada. É a sua rotina que é totalmente bagunçada. Você não tem hora para dormir, você não tem hora para acordar, você não tem hora para comer, você não tem hora para se exercitar. Pô, assim fica difícil, meu. Aí depois fica reclamando que tá sem foco. Olha, a maioria dos seus problemas se resolvem quando você tem uma rotina ajustada. A grande maioria dos problemas, o primeiro problema que se resolve é a sua desmotivação, é a sua falta de foco. Duvido você não ter foco se você parar com todos esses hábitos que estão prejudicando a sua vida, o seu foco, a sua rotina, a sua produtividade e o seu futuro. A epidemia, na verdade, não é de TDAH. A epidemia é de sintomas. Porque a falta de foco, o sedentarismo, comer igual um leitão, tudo isso gera sintomas que são semelhantes aos sintomas do TDAH. Se você não dorme bem, você vai ficar mais agitado no dia seguinte. Se você não dorme bem, você não vai conseguir reparar os circuitos atencionais que são responsáveis por te manter focado em uma tarefa. Se você não dorme bem, você não tem foco, meu amigo. Se você é sedentário, se você come só besteira, você não vai ter foco e os estudos mostram isso. Então a epidemia é de sintomas, porque a epidemia é, na verdade, de um estilo de vida totalmente desajustado. Os estudos mostram, e segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de apenas 5% da população mundial tem, de fato, esse transtorno. Ou seja, a cada 100 pessoas que você conhece, talvez 5 tenham. E não 50, como muitas vezes as pessoas dizem aí. O exemplo que eu dei, eu perguntei numa sala de aula com 30 pessoas, quem aí acha que tem TDAH? 25 pessoas responderam que sim, que acham que tem. Meu, isso é muito perigoso. Terceirizar a culpa em um transtorno é muito perigoso, porque aí você fica acomodado. Ora, o TDAH é o culpado, eu não preciso melhorar o meu estilo de vida. Eu já nasci com TDAH. Cara, você tira a sua responsabilidade. Você tira a sua responsabilidade disso e aí você não tem como agir mesmo. Ora, a culpa é do TDAH. Isso é muito perigoso, cara. Toma muito cuidado com isso. Porque às vezes é o seu estilo de vida, é a sua rotina, são os seus hábitos e não o TDAH. E para finalizar esse vídeo, eu não posso te esquecer de te falar que faça o básico. Mantenha a base. Mantenha a base sólida. Porque é muito difícil você querer ter foco se os pilares da sua casa estão todos desajustados. E quando eu falo aqui em pilar da casa, é em você fazer o básico. É você não ser sedentário. Pratica atividade física todas as semanas. Leia. Porque a leitura, segundo os estudos, é a melhor forma de você exercitar o seu foco
e a sua atenção seletiva em uma única atividade. Principalmente, cuide do seu sono e coma minimamente bem. Se você fizer isso, se você manter o básico, se você fazer o básico, 90% dos seus problemas de foco vão desaparecer. Então é isso. Mantenha a base. Não se esqueça que o TDAH é um transtorno que ele se inicia na infância e talvez se você está com sintomas aí na fase adulta, que não iniciaram antes dos 12 anos, você talvez não tenha TDAH, mas sim um estilo de vida desajustado. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Os materiais que eu usei para embasar esse conteúdo estão aqui na descrição. É isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Valeu, até o próximo vídeo.